Olá, boa tarde. A taxa de homicídios de mulheres no Brasil aumentou 31% em quase 4 décadas. É o que aponta um estudo realizado por universidades federais e instituições ligadas à saúde. A pesquisa também aponta que brasileiras entre 20 e 39 anos enfrentam maior risco de agressão do que mulheres de outras idades. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal suspende recursos sobre fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. STF retoma hoje julgamento de ação que questiona a lei do Rio de Janeiro sobre armazenamento de material genético de mães e filhos no momento do parto. E ainda, Abril Verde, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região visita trabalhadores de reciclagem para falar de prevenção de acidentes. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a possibilidade de recursos ao Supremo e ao Superior Tribunal de Justiça em ações que questionam a responsabilidade da União no fornecimento de medicamentos e tratamentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A medida deve durar até o julgamento definitivo na Corte de um recurso que trata do tema, mas não impede a análise de outros pedidos por instância inferior. O tema teve a repercussão geral reconhecida, como explica a repórter Carolina Chaves. O STF vai julgar um recurso extraordinário apresentado contra a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que havia confirmado a condenação do Estado a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS a um paciente com diagnóstico de epilepsia refratária. O governo de Santa Catarina citou o entendimento da Corte de que, quando se trata de medicamentos não previstos pelo SUS, a União também deve ser responsável pelo tratamento. O recurso discute também se a esfera da justiça competente para resolver demandas similares é estadual ou federal. Como tem repercussão geral reconhecida, a decisão do STF deverá ser observada pelas instâncias inferiores em casos semelhantes. Ao suspender os recursos referentes a esse tema até que o assunto seja analisado em definitivo pelo Supremo, o ministro Gilmar Mendes entendeu que há várias controvérsias sobre a responsabilidade solidária da União. Para ele, é preciso analisar o processo de prestação de serviço de saúde pelo Estado e pela União no custeio de medicamentos não padronizados pelo SUS. Segundo o ministro, essa análise é importante para assegurar o acesso da população a um direito fundamental sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária do Estado. O Supremo Tribunal Federal cassou decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia suspendido a execução da pena de 21 anos de prisão do médico Álvaro Inhanhes, condenado pela morte e retirada de órgãos do menino Paulo Veronese Pavese em 2000. Nessa época, o menino tinha apenas 10 anos. A decisão foi do ministro Ricardo Lewandowski, em reclamação apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais. A repórter Evne Araújo traz para a gente os detalhes. O caso ocorreu há 23 anos em Poços de Caldas, Minas Gerais. Álvaro Inhanhes coordenava uma central irregular de transplantes e fraudou exames para atestar a morte encefálica do garoto para tirar rins e córneas. Os órgãos foram destinados irregularmente a uma lista de espera criada pelo próprio médico. Em abril de 2022, com a condenação, o presidente do Tribunal do Júri determinou a execução da pena com expedição de mandado de prisão. No entanto, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar habeas corpus, revogou a determinação de execução provisória da sentença e da prisão. O fundamento foi baseado em decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a ilegalidade da prisão preventiva ou da execução provisória da pena automaticamente depois da condenação pelo Tribunal do Júri. Para a turma, a determinação contraria o princípio constitucional da presunção de inocência.
Na reclamação ao STF, o Ministério Público de Minas Gerais argumentava que, ao decidir, a turma do STJ teria afastado a incidência do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão provisória no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Ao acolher o argumento, o ministro Ricardo Lewandowski considerou que a constitucionalidade do tema está sob análise do plenário do Supremo em um caso de repercussão geral reconhecida. Ele determinou o retorno dos autos ao STJ para que o plenário ou o órgão especial se pronuncie sobre a matéria. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de uma ação que questiona a lei do Rio de Janeiro sobre armazenamento de material genético de mães e filhos no momento do parto. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes. A lei é de 2002. Estabelece que, para evitar, impedir ou dificultar a troca de recém-nascidos, os hospitais e maternidades do estado do Rio de Janeiro colham e arquivem material genético das mães e filhos no momento do parto para identificação por meio de exame de DNA, caso necessário. A Procuradoria-Geral da República entrou com ação no Supremo Tribunal Federal e alegou violação da proteção da privacidade e da intimidade, já que a norma não exige consentimento prévio formal da mãe para colher o material, nem veda o uso para outros fins. Para o Ministério Público, o risco de danos da lei é maior que as vantagens, o que fere o princípio da proporcionalidade. O relator, ministro Luiz Fux, destacou a importância da proteção de dados com informação genética, o que, segundo ele, não é respeitado pela norma. Ao impor a coleta de material genético, a revelia da vontade da parturiente, ao não estabelecer prazo ou possibilidade de os interessados requererem a retirada do seu material e dados genéticos do biobanco, e ao não impedir que as amostras de DNA sejam utilizadas em finalidades estranhas à constatação da filiação, o legislador estabeleceu medida excessivamente restritiva a direitos fundamentais, revelando verdadeira proteção deficiente. Assim, o ministro votou pela procedência da ação. Na sequência, os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli apresentaram o voto seguindo o relator. Terminam amanhã as inscrições para o seminário Inteligência Artificial no STF, a experiência da Rafa 2030, que será realizado na próxima segunda-feira, dia 17. Rafa 2030 significa redes artificiais focadas na Agenda 2030 da ONU. São 60 vagas para o público externo. O objetivo é explorar o potencial de inteligência artificial como instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável e de otimização de processos de trabalho a partir da aplicação prática dessa ferramenta. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, fará a abertura do evento. Entre os participantes, o assessor-chefe da Assessoria de Inteligência Artificial do STF, Rodrigo Canali, que fará a exposição sobre a experiência da Corte com o uso de inteligência artificial para o aprimoramento de sua atividade jurisdicional. O evento será de 1 às 4 da tarde, na sala de sessões da primeira turma do STF, com transmissão ao vivo da TV Justiça. Veja a seguir, no Brasil a taxa de homicídios de mulheres aumentou 31% em quase 4 décadas. Os detalhes você confere em instantes. Voltamos já. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região absolveu o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, das acusações de corrupção passiva e ativa oriundas das investigações da Operação Boca de Lobo em uma das fases da Operação Lava Jato. O juiz Marcelo Bretas, atualmente afastado do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça, havia condenado Pezão a quase 99 anos de prisão por esses crimes. Os advogados do ex-governador afirmaram na apelação que o juiz Marcelo Bretas, ele copiou, sem citar a fonte, longos trechos das alegações finais do Ministério Público Federal e usou isso como base para fundamentar a sentença.
Por maioria de votos, os desembargadores do TRF da 2ª Região atenderam à apelação da defesa de Pezão. A taxa de homicídios de mulheres no Brasil aumentou 31% em quase 4 décadas. O dado faz parte de um estudo realizado pelas Universidades Federais do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro, pela Fiocruz e o Instituto Nacional do Câncer. A reportagem é de Evne Araújo. De acordo com pesquisadores, os dados do registro de óbito do Sistema de Informação sobre Mortalidade Feminina do Sistema Único de Saúde demonstrou que as taxas de homicídio de mulheres foram subnotificadas no Brasil no período entre 1980 e 2019. A morte violenta, de acordo com o estudo, muitas vezes aparece classificada como intenção indeterminada, ou seja, sem indicar se foi acidente, suicídio ou causada por outras pessoas. Na região norte, por exemplo, esse tipo de ocorrência foi 49% maior do que o apontado pelo governo federal, o que representa 6,46 mortes violentas para cada 100 mil mulheres. O Nordeste vem logo em seguida, com um aumento de 41%. Na região Sudeste, foram mais de 39%. No Centro-Oeste, 28%. E no Sul, mais de 9%. Para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, acima de 3 mortes no mesmo local já o caracteriza como de extrema violência para as mulheres. Tendo isso em vista, as regiões Centro-Oeste e Norte apresentam taxas semelhantes às de países como Guatemala e El Salvador. Identificar quando o assassinato de uma mulher é de fato feminicídio não é tarefa fácil. Ainda mais que a legislação brasileira específica para esses casos é relativamente nova. A pesquisa destacou ainda outro dado alarmante. Mulheres com idades entre 20 e 39 anos enfrentam maior risco de sofrer agressões ou de serem assassinadas do que aquelas de outros grupos etários. E ainda sobre o homicídio de mulheres, a repórter Evne Araújo conversou com a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Karina Meira, uma das pesquisadoras do assunto. Vamos acompanhar. Professora, me explica uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Todo assassinato de mulher é um feminicídio? Existem outras formas de um assassinato. Então, pela nossa legislação, por exemplo, um assassinato que é devido a um latrocínio, ele não é um feminicídio. O feminicídio é um assassinato de mulher por questões de gênero, ou seja, são a violência contra a mulher associada à questão de gênero, quando a mulher é assassinada por ser mulher. Então, a gente tem algumas mortes, por exemplo, a gente vai ter mortes de profissionais de sexo, e geralmente elas são precedidas por violência, isso é um feminicídio. Quando a mulher ela é assassinada por seu parceiro, por seu ex-parceiro, ou por algum familiar dentro do domicílio, isso também é um feminicídio. Então, feminicídio é um assassinato de mulheres em decorrência de desigualdade de gênero, de violência de gênero. Essa é a diferença. Quando se percebe um aumento nesses números, é um aumento de denúncias, é um aumento de investigação? Como a gente consegue fazer a avaliação desses números? Qual foi a fonte de dados da nossa pesquisa? Foi o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é um sistema de informação da área da saúde que a gente vai saber do que os brasileiros morreram, por todas as causas de óbito. Então, cada pessoa que morre tem uma declaração de óbito que é preenchida por um médico e lá vai ter a causa de óbito. Então, o que a gente teve, né? Então, as mulheres que foram assassinadas, quem vai, né, emitir essa declaração de óbito, se não acontecer dentro de um hospital, é o médico legista. E aí ele coloca a codificação que a Organização Mundial da Saúde dá para homicídio, que é uma codificação que é X85 a Y09. Então, todos os óbitos com essa codificação são homicídios. E aí, o que acontece também? Acontece que, ao longo do período, né, a gente tem esse sistema de informação desde 79, que a gente já tem registros nesse sistema. Então, ao longo do tempo, houve melhora da qualidade da informação, ou seja, houve
os registros passaram a ter melhor qualidade. Então, isso pode fazer com que haja aumento dos homicídios, né, registrados nesse sistema. Do ponto de vista de políticas públicas e ações efetivas para diminuir o número de assassinato de mulheres, como números assim podem contribuir para essa análise e para a construção da prevenção? Para a gente pensar em políticas públicas baseadas em evidências, a gente precisa ter dados, né? Então, a gente desenvolveu essa pesquisa, e esse projeto é desde 2017, porque a gente quer fornecer subsídios para que as políticas públicas possam ser pensadas. E aí, nesse estudo, a gente corrigiu os óbitos utilizando técnicas estatísticas e demográficas, e a gente mostrou que nesse período de 40 anos, se a gente considerar as causas indeterminadas, fazer a correção de subnotificação de óbito, a gente tem um aumento de cerca de 28%. A gente consegue mostrar que, enquanto no Sudeste, como a gente tem visto, né, desde o início dos anos 2000, houve redução dos homicídios em homens e mulheres, no Norte e Nordeste houve um aumento. E mesmo as regiões com redução das taxas de mortalidade por homicídio, elas ainda têm taxas que são consideradas muito elevadas pela Organização Mundial da Saúde. Professora, quando a gente olha esses dados pela interseccionalidade, né? Mulheres pretas, mulheres pobres, elas ainda são as maiores vítimas de mortes violentas? Quando a gente vai avaliar, né, por essas variáveis, a gente vê são mulheres com menos escolaridade, né, até sim no ensino fundamental é a maior proporção dos óbitos. As mulheres negras, elas têm morrido mais, né? E aí os atlas da violência do IPEA, ele tem mostrado que de 2010 a 2019 houve redução da morte em mulheres brancas, mas nas mulheres negras aumentou a tendência de mortalidade. Então, ser uma mulher negra no país, no Brasil, entre 2010 e 2019, aumentava o risco de você sofrer assassinato 1,7 vezes maior do que se você fosse uma mulher branca. E aí, nas regiões, né, de maior violência do país, essas diferenciais de raça, de classe, eles se tornam mais acentuados. Então, nesse mesmo período, se era uma mulher que residia no Rio Grande do Norte, ser negra aumentava o risco de sofrer homicídio 5 vezes maior do que se você fosse uma mulher branca. E em Alagoas chamou a atenção porque todas as mulheres assassinadas em 2019, segundo os dados do Atlas da Violência de 2020, do IPEA, eram mulheres pretas. Professora Karina Meira, pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, muito obrigada pela participação conosco aqui na TV Justiça. Eu que agradeço a oportunidade. A seguir, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região promove ação de prevenção de acidentes e atendimento à saúde de profissionais de reciclagem. As informações em instantes, voltamos já já. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a responsabilidade do Banco Santander pelo transtorno depressivo severo desenvolvido por uma empregada após assalto à agência em que ela trabalhava. A bancária disse na ação trabalhista que a agência foi assaltada por 7 homens armados, enquanto outros davam cobertura do lado de fora. Eles entraram no local com falsas credenciais de policiais militares e renderam seguranças, funcionários e clientes. Ainda segundo o relato da profissional, os reféns foram obrigados a deitar no chão por cerca de 30 minutos, além de ter os pertences pessoais roubados pelos assaltantes. Após o episódio, a bancária passou a apresentar síndrome depressiva decorrente do estresse ocorrido. Com base em laudo pericial, o juízo de primeiro grau condenou o Santander ao pagamento de indenização no valor de R$ 50 mil por dano moral.
A quantia é referente ao transtorno psicológico e às lesões por esforço repetitivo no punho e no ombro direito, também alegado pela trabalhadora. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo elevou para R$ 60 mil a indenização relativa à doença ocupacional, mas afastou a reparação pelo transtorno psicológico causado pelo assalto. Para o TRT, as instituições bancárias só podem ser responsabilizadas nessas situações quando for demonstrada a ausência dos equipamentos de segurança mínimos exigidos pela legislação. De acordo com a decisão, os responsáveis pelo dano seriam os assaltantes e não o banco, a quem não se poderia atribuir a obrigação estatal de zelar pela segurança dos cidadãos. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 7ª turma, ministro Agra Belmonte, ressaltou que o TST entende que é do empregador a responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pelos empregados nas situações em que o dano é potencialmente esperado, como no caso. A trabalhadora, ela desenvolveu transtorno depressivo severo como consequência da pressão psicológica que foi exposta na ocasião. Esta corte tem entendido que a atividade do bancário é uma atividade de risco acentuado, o que atrai a responsabilidade objetiva pelos assaltos ocorridos. Assim, a 7ª turma do TST reconheceu a responsabilidade do Santander e arbitrou a indenização em R$ 60 mil. A decisão foi unânime. Juízas do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em Brasília, visitaram trabalhadores do setor de reciclagem para apresentar medidas de prevenção de acidentes de trabalho. A iniciativa, que faz parte da campanha Abril Verde, contou com a parceria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A reportagem é de Luana Carvalho. O encontro ocorreu em Ceilândia, no Distrito Federal. Os trabalhadores e coordenadores da Recicle a Vida receberam orientações sobre medidas de prevenção de acidentes de trabalho. Nós escolhemos para essa ação o setor de reciclagem justamente porque os trabalhadores e trabalhadoras que atuam tanto na coleta, quanto na triagem, quanto na reciclagem do lixo, totalizam hoje no mundo mais de 15 milhões de pessoas. Então é uma comunidade, é um número muito importante e a gente precisa, como sociedade, olhar para essas pessoas. São pessoas que muitas vezes ficam invisibilizadas, que não são tratadas com a dignidade que merecem, que possuem. Como eles tratam com o lixo, então assim, os riscos são diversos. Eles estão sujeitos a cortes, a contaminações com materiais biológicos, risco com eliminação de gases que vêm do lixo. Também tem um risco em relação ao barulho das máquinas, dos caminhões. Então, assim, são riscos diversos. Por isso que eles sempre têm que estar protegidos, tanto com equipamento de proteção individual, tanto com a oportunidade de ter esse atendimento médico, atendimento de saúde, para que eles possam estar conhecendo essas doenças e prevenindo elas. A ação faz parte das programações realizadas durante o Abril Verde, campanha que tradicionalmente promove a conscientização sobre a importância da segurança e da saúde do trabalhador brasileiro. O objetivo da mobilização é justamente chamar a atenção para a importância de prevenir os acidentes laborais. Assim como em outros países, o mês de abril no Brasil é marcado como uma época de atenção para os trabalhadores que sofrem acidentes durante as atividades laborais todos os dias. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, instituiu o dia 28 de abril como Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Só em 2022, o Brasil registrou quase 613 mil acidentes laborais e 2.500 mortes, uma alta de 22% em relação ao ano anterior. Isso só entre trabalhadoras e trabalhadores com empregos formais, ou seja, com carteira assinada. Só para se ter uma ideia, de 2012 a 2022, foram registrados 6,7 milhões de acidentes e 25.500 mortes de trabalhadores. No total, cerca de 15% foram causados por operação de máquinas e equipamentos. Esses dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com a OIT. Há 8 anos, Maria trabalha com reciclagem. Ela conta que segue as regras de segurança apresentadas pela empresa. Equipamentos e concentração
fazem parte do dia a dia no trabalho. Tem que ter, né? Lá no meu serviço mesmo tem que ter muita atenção, que a gente separa material, tem que tirar parafuso, assim, umas coisinhas, entendeu? Agora os outros aqui, que cada um tem sua função, tem que ter a atenção deles também, né? A gente usa máscara, usa luva, usa o negocinho de colocar no ouvido e usa o óculos. Durante o encontro também foi realizada a campanha de vacinação para imunizar os empregados. Muitos desses catadores, eles não conseguem largar seus postos de trabalho para os cuidados com a saúde, né? Então, trouxemos aqui várias vacinas, dentre elas, principalmente, a vacina da gripe e a vacina da Covid. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça vai realizar hoje, às 16h, uma sessão em homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que morreu no último sábado em Porto Alegre em decorrência de um câncer. A sessão será transmitida ao vivo no canal do STJ no YouTube. Em seguida, no salão de recepções do tribunal, haverá uma missa em memória do ministro. Os 2 eventos serão abertos ao público. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente tarde. Temos um encontro marcado amanhã. Tchau, tchau. Até lá.